Olá, sou Frei Alfredo, missionário inaciano, e neste canal nós compartilhamos a palavra de Deus no Evangelho de cada domingo, e este é o 11º domingo do tempo comum, dia 18 de junho de 2023. Desde já, peço que você possa se inscrever, curtir, compartilhar, que nos ajuda bastante. Muito obrigado aos que já têm feito isso. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. É Mateus 9, 36, 10, de 1 a 8. O Evangelho do tempo comum, a rotina da liturgia, como nós voltamos com o Evangelho de Mateus aos domingos. O texto do Evangelho desse 11º domingo do tempo comum nos leva a pensar, primeiramente, que muitas vezes esta belíssima página do Evangelho é geralmente usada para jornadas vocacionais, para rezar pelas vocações, orações pelas vocações e tudo que está relacionado à vocação religiosa e sacerdotal. E isso é muito bom e muito bonito. Mas aqui o perigo é reduzir esse texto, essa mensagem, apenas às vocações religiosas, sacerdotais e não a uma atitude, um compromisso que é para toda a comunidade. A comunidade dos seguidores de Jesus, é para todos. No texto de hoje, nós sabemos que Jesus está percorrendo todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando, ou seja, anunciando o reino de Deus. E aqui, lembramos que ensinar significa extrair a riqueza da Bíblia do Antigo Testamento naquele caso. O evangelista, então, nos apresenta Jesus que, nas sinagogas, usa um estilo literário, teológico, que os judeus não conseguem compreender. As autoridades judaicas não conseguem compreender, os chefes religiosos. Mas, para os pagãos, Jesus anuncia o novo, anuncia o reino. O evangelista diz também que Jesus curava todo tipo de doença e de enfermidade. Isso porque não se pode falar da cura do espírito das pessoas se o corpo também não estiver saudável. E este gesto de curar, esses sinais de Jesus, significa de fato a comunicação da vida, que é o que o reino faz. A vivência do reino é comunicar vida, anunciar o reino é comunicar, restituir a vida. Então, vendo as multidões, Jesus sentiu compaixão. E esta compaixão é uma característica do olhar de Deus, um olhar de compaixão, porque quando Deus vê, quando Deus olha para o ser humano, ele tem compaixão. E ter compaixão é um verbo usado somente para Deus no Antigo Testamento e para Jesus no Novo Testamento. E não significa um sentimento. Não, ter compaixão não significa ter um sentimento, significa ter uma ação com a qual ele comunica vida a quem não tem vida. Portanto, a gente agora pergunta, qual o motivo de Jesus ter tido compaixão? É porque as multidões estavam perdidas, cansadas, abatidas como ovelhas que não têm pastor. Jesus está se referindo aqui, como ovelhas que não têm pastor, a uma oração de Moisés, um pedido lá no livro dos Números, quando Moisés rezou ao Senhor para que a comunidade do Senhor não fosse um rebanho sem pastor e, portanto, que tivesse um guia. Jesus faz referência a este pedido de Moisés, mas, na verdade, a intenção de Jesus aqui é um pouco polêmica, porque não significa que as ovelhas não têm pastores suficientes naquela época, ou que não existissem pastores naquela época. Muito pelo contrário, de fato havia muitos pastores, mas esses pastores que existiam só pensavam nos seus próprios interesses, não nas necessidades da comunidade, só pensavam no que poderiam lucrar na sua própria conveniência. Pastores, na verdade, verdadeiros lobos. Por isso mesmo, então, o povo ficava disperso e perdido e vulnerável nas mãos desses mercenários travestidos de pastores. Portanto, é por isso que Jesus diz aos seus discípulos que a messe é grande, mas os operários são poucos. E é por isso que há tanto trabalho a ser feito, porque o povo está perdido, está disperso, está sendo explorado. E aqui está o convite de Jesus: pedi ao Senhor da messe. Jesus diz que os discípulos façam um pedido, que rezem, não é? Que supliquem ao Senhor da messe. E aqui a gente poderia imaginar que Jesus dissesse que as ovelhas não têm pastor, nós já sabemos. Agora, então, o que Jesus diz para os discípulos pedirem ao dono da messe? Que mandasse pastores, já que não tinham pastores? Não, Jesus não faz isso.
Jesus não pede para que o Senhor da messe mande pastores. Não, porque nenhum pastor Jesus pede. O único pastor é Jesus. Eu sou o bom pastor, Jesus já havia dito. Jesus pede que peçam ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Lembrando que a messe é dele, tem um dono a messe. É por isso que a gente disse lá no início que esta não é apenas uma oração pelos outros, para que possamos ter padres, religiosos, religiosas. Não, é um pedido para todos, para que todos possam assumir essa responsabilidade, porque Jesus convida os seus discípulos para que cheguem à consciência dessa urgência, da importância dessa atividade. Em seguida, Jesus chama os 12. Este número é a primeira vez que aparece neste evangelho e indica o povo de Israel que está seguindo Jesus. E depois Jesus dá poder a esses 12 sobre os espíritos impuros. Espírito no evangelho, na Bíblia, é uma força externa ao homem, que se for acolhida no seu interior, o seu fluxo age na sua interioridade, na interioridade do indivíduo. Quando essa força vem de Deus, ela é capaz de separar a pessoa do mal e comunica a vida. A gente diz então que é Espírito Santo. Mas quando não vem de Deus, quando vem dos inimigos de Deus, essa força submete a pessoa ao mal e mantém a pessoa nas sombras. Portanto, Jesus dá aos discípulos a capacidade de libertar as pessoas de tudo aquilo que lhes domina e não lhes comunica a vida. Precisa libertar as pessoas disso. Libertar daquilo que limita a vida das pessoas. Essa força é para curar toda doença e enfermidade, portanto. Em seguida, Jesus apresenta o nome dos 12 apóstolos. E só aqui aparece o termo apóstolo nesse evangelho. E o termo apóstolo não indica uma função, mas indica uma atividade. Não indica um cargo, mas indica uma atividade. Apóstolo significa ser enviado. E temos então uma lista dos 12 apóstolos, que não é igual em todos os evangelhos, porque os autores não poderiam indicar apenas 12 pessoas concretas que seguiam Jesus, mas é o ideal do povo de Israel que seguiu Jesus. O primeiro e o último são aqueles que renegaram Jesus. Pedro é o primeiro e depois em seguida Judas, são os primeiros que aparecem. Judas Iscariotes. Depois tem alguns nomes que são mais conhecidos, que aparecem nos evangelhos, como Tiago e João, por exemplo, e Mateus, o publicano, aquele pecador impuro que nós vimos no domingo passado, mas que também são acolhidos no grupo de Jesus. Também Simão, o cananeu, diz o evangelho, não significa que seja alguém lá da Cananeia, mas é um zelota, um revolucionário, e isso nos mostra que Jesus acolhe a todos. Na verdade, todos os que têm dentro de si o desejo de plenitude de vida são acolhidos por Jesus. Jesus não me esperou, não me escolheu, apenas pessoas consideradas puras, santas, perfeitas, e isso diz muito para nós. Então Jesus os envia assim como eles são. Ali tem Pedro que vai renegar Jesus, tem Judas que vai trair Jesus, tem todos que vão abandonar Jesus, tem Mateus que é o publicano, enfim. Jesus envia ordenando, embora o nosso texto diga que ele fez recomendações. Na verdade, não são recomendações. Jesus ordenou. E Jesus ordenou é a primeira, aliás, a única vez que Jesus ordena neste evangelho. Isso significa que o motivo é muito importante. O que Jesus ordenou? Ordenou que os discípulos não fossem onde moram os pagãos e não entrassem na cidade dos samaritanos. Mas por que Jesus ordenaria isso? Acabamos de dizer que Jesus acolhia todos, inclusive aqueles impuros. Será que Jesus está discriminando os samaritanos e os pagãos? Na verdade, não se trata disso. Quem discrimina os pagãos são as autoridades religiosas judaicas. Na realidade, Jesus dá essa ordem porque sabe que os seus discípulos ainda são imaturos no conhecimento de quem é Jesus. Jesus sabe que os discípulos ainda têm uma imagem que não é conivente, que não compete de fato a quem Jesus é, não configura com o que Jesus de fato é.
A imagem do Messias como filho de Davi é a imagem que os discípulos têm de Jesus. O Messias prometido que viria com a espada para eliminar os pagãos que não observassem a lei para submetê-los. Jesus sabe que ainda é esse Messias que está na cabeça desses discípulos. Portanto, é por isso que Jesus ordena que não se dirijam aos pagãos. É como se Jesus pensasse assim: ainda não é o momento de irem aos pagãos e aos samaritanos, porque se forem, eles vão com essa ideia distorcida de quem é o Messias. E, sendo assim, iriam causar mais mal do que bem. Essa é a preocupação de Jesus. Tanto que só depois da ressurreição, Jesus sopra sobre eles o Espírito e os envia. Ide a todos os povos e a todas as nações sem restrição nenhuma. Mas por enquanto não. Jesus está dizendo assim, por enquanto não. Depois, quando eles tiverem o Espírito, que eles de fato entenderem quem é o Messias, o que é o reino de Deus e qual é a missão deles, Jesus só os envia, por enquanto, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o conteúdo da pregação é anunciar que o reino dos céus está próximo. Mas é importante lembrar que o reino dos céus, aqui, aliás, o reino de Deus aqui em Mateus é conhecido como chamado de reino dos céus, mas não é um reino nos céus, é o reino de Deus, que é uma realidade alternativa que Jesus veio propor como um novo jeito de viver e de se relacionar com a criação, com as pessoas e com Deus mesmo. E quais são os efeitos da pregação de Jesus? São exatamente os de prolongar as mesmas ações e atitudes de Jesus. Portanto, a pregação, o anúncio do reino, tem como objetivo comunicar a vida, enriquecer a vida e restituir a vida onde ela está ameaçada ou fragilizada. Portanto, o evangelista resume toda a ação comunicadora da vida através das ações de cura dos doentes. Ali resume todas essas ações de comunicar, restituir a vida, do ressuscitar dos mortos e do purificar os leprosos e de expulsar os demônios. Esse espírito que não vem de Deus e que leva a pessoa à morte, ao mal, não comunicando vida, mas comunicando a morte. Então, não menos importante é o modo como Jesus termina esse envio, dizendo assim: recebestes de graça também deveis dar. Ou seja, o amor de Deus não é dado por causa dos méritos das pessoas, senão não teria chamado Judas, Pedro, Mateus. O amor de Deus é dado gratuitamente por causa da necessidade, não por causa do mérito. É dado de graça como um presente. É isso que Jesus está dizendo. Vocês receberam de graça, não por méritos. Então, dai também de graça esse amor e comuniquem essa vida nessa gratuidade. E a garantia de que o discípulo é verdadeiramente enviado de Deus é o fato de fazer tudo desinteressadamente. Esta é a garantia, não pensando nos seus próprios benefícios e conveniências. Mas se esse discípulo faz, ou alguém que se pretende discípulo e enviado, faz isso pelos próprios interesses, mais como um lobo do que como um pastor, como um operário, na verdade, que não é pastor, porque pastor o único é Jesus, como um operário da messe, se faz pelas próprias conveniências, não é enviado por Deus, não vem da parte de Deus. A você, um abraço e uma bênção.